Então, pessoal, voltamos aqui da Clínica Bardini Bernini, onde nós estamos com a segunda parte sobre aparelhos ortodônticos com a doutora Simone Bardini Milani. E hoje nós estamos um dia muito especial aqui na clínica, também estamos recebendo uma paciente da doutora Stephanie Sirena, que está aqui conosco e vai conversar um pouquinho sobre o trabalho que ela foi colocado na sua boca, vamos dizer assim, né? E ela está muito feliz pelo jeito, né, Stephanie? Doutora, então hoje só a segunda parte sobre aparelhos ortodônticos, né? Nós estamos aqui com essa parodontologia fixa, né? Gostaria que a senhora desenvolvesse um pouquinho mais esse tema, inclusive falando sobre o aparelho que a Stephanie está usando. Galvão, a Stephanie optou por um aparelho mais moderno, o chamado aparelho autoligado. É um aparelho de alta precisão, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, e é um aparelho que dispensa as tradicionais ligaduras metálicas, né? Então a própria peça do aparelho trava o fio e isso consequentemente acelera o resultado. Também diminui o atrito durante a movimentação, evitando custo biológico, reabsorção radicular. Então é um aparelho assim, que eu acredito que futuramente até os aparelhos convencionais vão acabar ficando em desuso. Tu acha que nós poderíamos chamar esse aparelho, doutora, de um aparelho inteligente? Porque dentro de cada pecinha tem um chip, né? Então é um aparelho realmente inteligente. É um aparelho assim do mais moderno que existe dentro da linha de aparelhos ortodônticos? Na verdade esse aparelho já existe, embora não seja muito divulgado há mais de 70 anos. Só que naquela época ele não se tornou tão popular quanto merecia em função do alto custo. E também eles não tinham a tecnologia de hoje para confeccionar as peças, então as peças quebravam, eram mais frágeis. E só a partir agora da década de 80 que começou a aparecer, né, nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil também. Olha que bacana, né? Vamos conversar um pouquinho com a Stephanie. A Stephanie tem 14 anos e está almejando uma carreira de modelo, né, Stephanie? Estou. Isso é muito bacana, né? E me diga uma coisa, o que te levou a escolher um aparelho de alta precisão como esse que você está utilizando? Então, eu optei por o autoligado estético, pois estou modelando e eu queria um resultado mais rápido. Mais rápido em função do que você quer, mostrar o teu sorriso como um todo, sem o aparelho, em função da tua profissão que você quer seguir. Pois é, isso aí mesmo. Muito bacana, né? O que te acharam teus pais? Como é que eles estão achando essa questão do teu aparelho? Você está fazendo essa manutenção? Esse aparelho tem uma manutenção? É uma auto-manutenção, doutora? E ela não precisa vir no consultório? Como é que faz? Nos primeiros meses o paciente precisa vir até a montagem do aparelho. Após alguns períodos, a possibilidade de ficar sem vir fazer as manutenções até 120 dias. Porque o aparelho fica sempre ativo na arcada dentária. Então também é uma boa opção para pessoas que não dispõem de muito tempo para vir ao dentista, né? Eu tenho pacientes de Curitiba, São Paulo, né, que optaram por esse aparelho justamente por causa que dispensa, né, consultas mensais, como acontece com os aparelhos convencionais. Então é mais uma vantagem. Certo. E também além do tempo, né, doutora? O menor tempo, a metade do tempo praticamente, que ela vai ficar com o aparelho, né? E quando você desfila, né, com as marcas que você da passarela, você tem que sorrir sempre, mostrar a roupa e mostrar a tua graça. E as pessoas, o que acha disso? O que você acha disso também? Alguém comenta contigo, ela tá de aparelho? Não, porque ele é transparente, né? Sim. Então ele não aparece, então não me incomoda em nada, nem dá pra perceber. Não, quase não. Olha que bacana, né? Então parabéns. Doutora, me fale mais um pouquinho sobre esse aparelho, porque me parece que é uma coisa assim, eu pessoalmente não conhecia e aposto que a maioria dos nossos telespectadores também não conhecem. Eu gostaria que a senhora falasse, é indicado para que esse tipo de situações, ela já falou que as pessoas que não têm muito tempo de vir no consultório, né?
Mas me parece que é uma revolução dentro dessa questão da ortodontia. Esse tipo de aparelho ele é indicado para praticamente todos os casos, mas é claro que o cirurgião dentista precisa avaliar, né, cada caso criteriosamente. Ele é um aparelho que causa uma expansão, então dependendo a má oclusão é até contraindicado, né? Em função de causar essa expansão, a parte positiva é que evita extrações dentárias, né? Tem casos que, utilizando aparelhos convencionais, precisaria extrair pré-molares. Com esse aparelho, acaba dispensando, né, esse procedimento traumático para o paciente, de ter que fazer extrações, né? E Stephanie, há quanto tempo você já está usando o aparelho? Fazem mais ou menos uns 4 meses. 4 meses. E nesse pouco tempo você já sentiu alguma diferença? Sim, bastante. Desde o primeiro mês eu senti diferença na minha boca. E que tipo de diferença no teu sorriso? Está mais bonito? O que é? Sim. Teus dentes estão mais arrumados? Sim, estão bem mais arrumados, diferentes. Sim. Galvão, até mesmo para o leigo, que não é ortodontista, já consegue ver resultados nos primeiros meses. É um aparelho rápido, né? Porque as forças elas ficam ativas ao longo dos dias, enquanto que os aparelhos convencionais, em função daquela ligadura elástica, acaba degradando em função da alimentação, dos líquidos, e aí as forças vão sendo cessadas gradativamente. Certo, muito interessante. E tu causou, ou sentiu alguma dor com o aparelho, Stephanie? Não, nenhuma dor. Nos primeiros dias, claro que eu senti uma coisa estranha na boca, né? Uma coisa diferente, normal. Mas nossa, agora eu já estou acostumada. Por que esse aparelho reduz o tempo de tratamento exatamente? Eu gostaria que a senhora enfatizasse essa questão. Porque a tecnologia da peça foi desenvolvida para travar o fio, né? Dispensando os elastiques, né? Então o fio ele é colocado dentro do slot da peça e aí a peça mesmo consegue fechá-lo, tornando ativo durante os dias. Então por isso que ele consegue ser mais eficaz que os aparelhos convencionais. Então, doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco melhor sobre esse aparelho, porque me parece que é um aparelho que traz um conforto muito melhor para quem usa, né? Ele dá uma rapidez no tratamento, né? Gostaria que a senhora mostrasse, inclusive, na boca da nossa paciente, que é da Stephanie, o aparelho em si. Nesse tipo de aparelho, nós não temos as ligaduras elásticas, né? A pecinha possui um dispositivo de abertura e fechamento no próprio dispositivo. Então, puxando um pouquinho na parte inferior da peça é possível deslocar o fio. E novamente, pressionando para cima, a pecinha trava o fio, segurando e promovendo a movimentação, o alinhamento, o nivelamento de forma suave, sem provocar danos, né, biológicos, reabsorções radiculares, como geralmente acontece nos aparelhos convencionais. Doutora Simone, esse tipo de aparelho autoligado, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de diagnóstico que a senhora faça em relação ao tratamento? Normalmente é possível usá-lo em praticamente todos os casos, né? É um aparelho que projeta bastante as arcadas, é um aparelho que tem movimentações intensas, então evita também extrações dentárias. Muitas vezes em aparelhos convencionais há necessidade de extrações, então optando pelo aparelho autoligado acaba dispensando esse trauma de cirurgias, né? Eu acho muito interessante. Eu quero lhe parabenizar pelo trabalho que a senhora realiza aqui no seu consultório, porque é algo realmente bastante especializado, né? Exige todo um estudo, né? Um aprimoramento da sua profissão
Isso é muito bacana. Muito obrigado, doutora Simone Bardini Milani. Nós agradecemos a ter nos recebido mais uma vez aqui no seu consultório. Afinal de contas, esse trabalho que você realiza é um trabalho muito importante, é um trabalho que exige uma pesquisa, um aprimoramento profissional e nós gostamos muito de ver esse tipo de trabalho porque, na verdade, Caxias do Sul tem profissionais fantásticos na área da odontologia. E nós voltaremos, pessoal, daqui a pouco com o Dr. Arielson Milani, cirurgião plástico. Então, pessoal, voltamos aqui com a segunda parte do nosso programa, hoje falando sobre implantes mamários aqui com o Dr. cirurgião plástico Arielson Milani. Doutor, na primeira parte, a gente fez uma explanação sobre a questão, né, pessoal das pessoas em função do querer implante de mama, né? O senhor fez uma divagação sobre várias questões naturais ao ser humano, né? A gente agora vai falar um pouco sobre a parte técnica, a parte realmente do seu trabalho que o senhor realiza na cirurgia plástica. Como é feita a cirurgia de implante de mama, doutor? E quais são as características desses implantes? Bom, depois que é escolhido o tamanho adequado, depois que a gente tem certeza que existe toda a segurança de realizar o procedimento, o paciente vai para o hospital, depois de ter também conversado com o anestesista. Lá no hospital é recebido, tal, é levado ao bloco, ali o anestesista faz uma sedação boa, de forma que o paciente desliga, né? E aí então eu faço uma anestesia local no paciente, junto com os procedimentos do anestesista. Então isso dá uma garantia de que depois que termina a cirurgia, ainda o peito está anestesiado, por muitas horas. Então o paciente sai do hospital sem dor. Aí é feito marcações, tal, se corta no lugar certo, ali na linha do sulco inframamário, se abre o espaço para o silicone, revisa-se várias vezes o sangramento, vê que não fique nenhum vasinho sangrando, coloco o silicone, fecho com 4 camadas, curativo, termina a cirurgia, o paciente já está acordado, fica na sala de recuperação 2, 3 horas, 1h30, varia de um para o outro, né? Aí vai para casa. Pela sua experiência, o senhor gosta de implantar o silicone de que forma no seio da mulher, no peito da mulher? Sim, tem coisas que já estão bem definidas. Por exemplo, a mama que a mulher já tem ocupa um espaço no peito e aquele ali é o espaço do silicone. É uma região bem diferente daquela que é circunjacente. Por quê? Porque, na verdade, a mama nasce da pele e vai para trás. Bate no peito e empurra para frente. Então, assim, aquela porção de mama que está encostada no peito, como dá para ver ali naquela foto, isso ali é da mama. Atrás disso aí é o fim da mama, não tem praticamente nada ali. A gente pode separar isso aí com o dedo, né? Agora, fora dali, já é outra estrutura que tem que ser, quer conseguir um espaço além dali, vai ser muito sangrante, vai ter muitos nervinhos que vão precisar ser cortados. Então assim, ó, no local onde a mama tem, eu já fiz as medidas, tal, então descolo isso ali, cuido da hemostasia, coloco o silicone ali. Mas você implanta, qual é a sua especialidade? O que você gosta mais de fazer? Implantar para a auréola? Não, porque imagina aqui, olha a posição que o silicone está atrás da mama. Se eu cortar na areola, eu vou ter que atravessar a mama para chegar ali. Se eu for atravessar a mama para chegar ali, olha bem, a mama é composta de muitas unidades produtoras de leite, que por canalículos chegam ao mamilo. Se eu fizer um corte aqui assim para chegar lá atrás, eu vou desligar meia mama do mamilo. Isso vai dar muito problema. Eu vou ter um corte no meio da mama que vai dar calcificação, vai dar problema no estudo radiológico, pode confundir com câncer. O leite formado ali no futuro vai ficar parado ali. Tá? Eu vou cortar na zona onde tem mais terminal nervoso e isso pode formar um sintoma muito desagradável depois da cirurgia e que vai persistir em algumas pacientes, uma sensação assim de que está sendo cravada uma agulha, então é um desconforto tremendo. Então assim, ó, todo mundo gosta do que é ecologicamente correto, né? Uma cirurgia que me destrói a fisiologia da mama e a anatomia da mama, ela é anatomicamente, fisiologicamente incorreta, né? Então assim,
Se eu cortar embaixo, né, eu vou voltar o slide para ver aqui, ó, se eu fizer o corte embaixo, fizer um cortezinho aqui, eu atravesso um pouquinho de gordura e a mama fica intacta em cima do silicone. Quer dizer, na verdade, eu nem mexi na mama. Seria o equivalente a se eu tivesse botado esse silicone lá no joelho. Para a mama, não tem nada a ver. Agora, vou mexer na intimidade de um órgão? Então você me diria que é uma cirurgia que é muito pouco realizada. Implante de silicone através da auréola. Tem muitos que fazem para poder usar o argumento de que tem menos cicatriz, porque na auréola, algumas vezes, a cicatriz é um pouquinho melhor do que a cicatriz por baixo, que mesmo assim é uma cicatriz pequena. Então, assim, eu me sinto... Olha, eu estudei a minha vida inteira para construir, não para destruir. Então, arrancar músculo, arrancar uma glândula que vai ter muita importância. Mesmo, por exemplo, no caso de ter um tumor ali, vai ser mais difícil de estudar. Se eu não tenho a possibilidade de introduzir contraste para dentro da mama, ou se eu perco os primeiros sinais de um tumor, onde poderá aparecer um sangue no mamilo, não vou ter. O senhor me diria então que isso aí é um risco desnecessário, né, doutor? Eu me sentiria muito mal fazer isso com uma paciente. Eu até posso cortar na auréola depois de explicar tudo isso e que a paciente entendeu bem tudo que eu falei. Aí então já é uma decisão dela, mas para dizer a verdade, até hoje, todas que eu expliquei, nenhuma quis. Quanto dura uma cirurgia? A média 40 minutos a 1 hora. O senhor diria que é uma cirurgia rápida? É. E a paciente, então, após o pós-operatório, e quanto tempo ela fica no hospital? Fica 2, 3 horas e já vai para casa. Já pode ir para casa. Eu gosto muito que elas fiquem 2 dias bem quietinhas, sabe? Não mexer muito o braço. E depois, o 3º, 4º dia, já trabalho de mesa, assim, trabalho de escritório. Ali a limitação começa a ser pequena, depois de 72 horas. Não forçar demais na abertura dos braços e nem botar peso na mama, assim, que aperte a mama. E após saída para casa, quantos dias ela vem ao seu consultório para fazer uma revisão? Alguns cirurgiões preferem botar um modelador no fim da cirurgia. Eu prefiro um curativo. Ele na minha maneira de ver, tem 5 grandes vantagens em relação ao modelador. Então eu boto esse curativo e esse curativo precisa ser trocado de 2 a 4 dias. Então, nesse período, no 2º, 3º ou 4º dia, a paciente vem aqui para trocar esse curativo e aí botar o modelador. Mulheres jovens que não tiveram filhos e após então tendo filhos, o senhor recomenda que ela use a prótese de silicone antes de ter filhos e na hora de amamentar tem algum problema? Se o silicone for colocado, como eu falei, a gestação dela não vai ter interferência nenhuma do silicone na mama dela. Ela vai ter normalmente a comunicação das unidades produtoras de leite com o mamilo, está tudo abertinho, está tudo certo. Quer dizer, tem um volume atrás, que não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? Ela tem a vida perfeitamente normal como mãe, ela vai amamentar normalmente, sem problema nenhum. Uma coisa que é muito interessante também, que já me perguntaram, né? Doutor, quanto tempo um implante desse dura no corpo humano, no corpo da mulher? Olha, é muito difícil a gente ter uma resposta com precisão, porque eu não posso pegar 2.000 pessoas, colocar 2.000 pares de silicone e ficar cuidando delas 50 anos, depois pegar outros tantos e ficar mais 50 anos cuidando. Então, a gente não tem uma informação exata sobre isso aí, mas assim, muitas vezes a paciente troca porque quer maior, outras vêm trocar porque já estão com silicone há mais ou menos uns 10 anos. Então, assim, todos os silicones que eu retirei, que estavam na paciente com menos de 15, 18 anos, sai muito normal de dentro da paciente. Quer dizer, dá para deduzir que ele ainda não está provocando problema, né? E qual é o perigo de um silicone desse causar algum problema, doutor? Quando ele fica muito velho, né, começa a vazar silicone de dentro, porque ele é silicone no invólucro e no conteúdo. Mas o conteúdo é um pouquinho diferente, ele tem mais facilidade de andar no corpo. Então, quando começa a vazar, o organismo reage e calcifica toda a cápsula, ou começa a calcificar a cápsula. A própria calcificação, às vezes, pode machucar, pode provocar inflamação, né? Então, assim,
depois de eu diria entre 20 anos, 18 anos, troca. Agora é um dado que pode surgir um trabalho que diga alguma coisa diferente disso. Mas muita gente diz que é 10 anos, outros dizem que é para sempre. Eu acho bom trocar. Existe alguma relação, doutor, do implante mamário com o câncer? O surgimento de câncer dos seios? Não, isso já foi muito bem estudado, principalmente nos Estados Unidos, onde muita coisa eles fazem melhor que todo mundo. Né? Então, assim, até pelo contrário, na última edição que eu tenho, de 2014, de um livro que é praticamente um texto, como se fosse a Bíblia da cirurgia plástica, eles citam assim, que a presença do silicone facilita a detecção de um tumor numa fase mais precoce, porque o silicone, projetando a mama para frente, projeta um possível nódulo que ali esteja. Então, a mulher que tem o costume de fazer o autoexame, ela vai descobrir um tumor começando antes, se ela tiver o silicone, do que sem. Então, teria até um lado positivo, benéfico a presença do silicone. Depois, outros trabalhos que eu li também, onde provocavam câncer no dorso de animais de laboratório, tipo rato e porquinho da Índia e tal, e colocava silicone embaixo. Primeiro colocava o silicone no dorso do bichinho, depois provocava tumores. Os que tinham o silicone tinha incidência menor de um tumor que continuava crescendo. Ou seja, parece que o silicone não dá nenhuma chance para o tumor. Nem quando as pacientes, ou quando as mulheres que têm implante têm que fazer algum tipo de exame de laboratorial, existe algum problema em relação a isso? Também não. Não, o exame de raio-x pode fazer. Eventualmente requer uma manobra um pouquinho diferente, mas dá para ser bem estudada a mama que tem silicone. Agora, sempre eu digo, o silicone que foi colocado por baixo, porque o silicone que foi colocado pela areola pode provocar, deixar um rastro ali de cicatriz que acaba se transformando em calcificação. E isso pode, às vezes, confundir um radiologista. Aí ele diz assim, não sei se isso é cicatricial ou tumoral. E qual é a repercussão disso? De repente tem que operar a pessoa para ver que não era. Ou deixa de operar uma que era e ela vai evoluir com aquela doença. Então, não tem por que botar pela areola. Sinceramente, Doutor, a questão do silicone, né? O silicone aumenta o volume, mas não muda a forma do seio, né? Na verdade, se o seio é caído e tu botar um silicone grande, ele mais cedo ou mais tarde, questão de meses, vai cair de novo. Então, assim, porque a pele se forma a pele. Então, assim, quando a mama está caída e quer botar o silicone, eu explico bem, porque a ideia é que o silicone vai fazer assim, Não, ele vai fazer assim. Ele não vai fazer assim. Ele não vai levantar, ele vai projetar para frente. Então, se está caído, vai ficar caído, só que fica mais volumoso para frente. Então, assim, quando não tem pele nenhuma sobrando, estas podem esperar os melhores resultados. Quando tem pele sobrando e a pessoa realmente não gosta de cicatriz, então vale a pena só botar o silicone. E as pessoas que não se importam com a cicatriz, então é melhor tirar a pele que está sobrando para dar uma forma mais bonita. Né? Só que essa associação de tirar a pele e botar silicone grande também não é boa, porque ele vai cair. Então, tem que ver cada caso. Né? Tá, doutor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós gostaríamos que o senhor desse uma mensagem aí para os telespectadores que estão me assistindo. Recentemente terminou o mês de outubro rosa. Quer dizer, muito se salva quando a pessoa identifica problemas quando eles ainda são pequenos. Então eu acho que deve cuidar muito da sua mama, fazer os exames que são orientados para fazer, o autoexame. E na eventualidade de a pessoa ter a vontade de aumentar a sua mama, que procure um profissional, que faça toda a pergunta que quiser fazer. Na minha maneira de ver, não tem nenhuma pergunta boba, a pessoa tem o direito de ter a dúvida e tem o direito de ter essa dúvida esclarecida e dar mais um passo na realização de alguma coisa que contribua com a sua felicidade. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, telespectadores, pela audiência ao nosso programa Medicina Moderna. Nós voltaremos na próxima sexta-feira, às 20h30 aqui no seu canal 14 TV Caxias. Até lá, amigos.